A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Assim nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo a abertura para a reflexão de hoje. Ainda que seja do conhecimento dos espíritas, a carga espiritual e obsessiva que vem associado com os casos de loucura e suicídio, acho conveniente olhar o assunto por um viés diferente. Pessoalmente, sempre que falo sobre loucura nas palestras e explicações que ministro, tento fazer uma associação bem ilustrativa. Loucura, pelo menos quando não se trata de um distúrbio mental inevitável e cientificamente comprovado, pode ser entendida também como insanidade, cuja definição é fazer a mesma coisa várias vezes, esperando um resultado diferente. Insano, portanto, é o indivíduo que desperdiça sua vida repetindo padrões que nunca serão capazes de conduzi-lo aonde ele deseja. Num exemplo tosco, mas bastante esclarecedor, podemos falar de alguém que passa dia após dia dando socos na parede, esperando que no dia seguinte ela não vá sentir a mesma dor de ontem. Então, estaremos nos referindo precisamente a alguém insano. E é exatamente isso que as pessoas fazem com suas atitudes no cotidiano, entregando-se ao vício para fugir da realidade, mesmo estando fadados às duras cobranças da sobriedade. Tratando seu próximo com desdém e grosserias, e esperando que no dia seguinte a relação entre ambos esteja maravilhosa e que seja tratado com carinho. Vivendo uma vida inteira no ócio, aguardando recompensas futuras que nunca virão. Neste sentido, a loucura se assemelha à insanidade, pois ambas são predisposições ao desequilíbrio fisiológico, mental e espiritual, que culminam em tamanha decepção que, para remediar a situação, é necessário muito esforço e muita ajuda na corrigenda. Eis a razão de o Evangelho de hoje ter apresentado a calma e a resignação como elementos que auxiliam a preservar, entre aspas, a queda nesses abismos de desespero e lamentação, visto que, uma vez sucumbido a essa difícil provação, o caminho de volta é ainda mais árduo do que as decepções e as angústias que podem ter conduzido até ali em primeiro lugar. Ser resignado neste contexto, relembrando rapidamente o que discutimos no capítulo anterior, é ter força, firmeza e fé o suficiente para saber que tudo passa, até as piores situações. Resignar-se é evitar a queda livre para o peral da desistência. Ter calma é refletir com consciência nos propósitos das aflições e encontrar razões para não se dar por vencido nas provas da encarnação. Ora, o suicídio não é o auge da insatisfação humana que leva a abrir mão de nosso bem mais precioso nesse mundo, a vida? Na concepção da loucura, a doutrina espírita nos explica, junto à ciência, que são grandes provações para o corpo e para o espírito, sendo até difícil distinguir onde a obsessão perde ou ganha força nesses casos. No entanto, quanto ao suicídio, é precisamente o momento em que, por escolha própria, se reprova nos testes que a vida impôs. Quanto ao suicídio ainda, embora o capítulo de hoje nos explique bem sobre o assunto na íntegra, acho interessante comentar sobre algumas questões importantes sobre o tema. Por exemplo, bem sabemos que o suicídio é uma transgressão às leis de Deus, mais especificamente, não matarás. Contudo, o que talvez as pessoas não entendam é que comumente os objetos que elas esperam alcançar com essa prática ficam ainda mais distantes do que antes. O livro O Céu e o Inferno, que compõe o Pentateuco Espírita, retrata com muita propriedade o que acontece com uma mãe que se suicida, desesperada para se reencontrar com o filho falecido. Sim, além de ficar impossível o reencontro no plano astral, o sofrimento se multiplica e muito. Também se acumulam débitos perispirituais
que precisam ser resgatados nas próximas encarnações, como é o caso das doenças congênitas discutidas anteriormente. Neste sentido, o suicídio também pode ser encarado como um momento de insanidade, já que, sucumbindo às tendências negativas, gera uma situação que jamais pode levar o espírito a saciar o que deseja. O mesmo vale para aqueles que usam o suicídio como desculpa para se livrar das dores, dos traumas, dos abusos, entre tantas outras coisas. Visto que agora ele próprio se torna o agressor para si mesmo. Ora, pode vir algo de bom de uma transgressão à lei de amor? Contudo, só enxerga a situação por essa ótica quem entende e aceita ao menos um pouco a realidade espiritual e reencarnacionista, já que, para quem não acredita em nada além da vida atual, a opção da fuga pode parecer bastante promissora. É uma pena, no entanto, quando despertam no plano espiritual, ainda sofrendo pelas mesmas razões, como se nada tivesse mudado, mas agora com frustrações ainda mais terríveis e dores inigualáveis, frutos de sua própria insanidade e incúria. Existe um livro chamado Perispírito, de Zalmino Zimmermann, que comenta sobre o que acontece com aqueles que recorrem ao suicídio, mostrando com profundidade a lástima e o sofrimento que esperam essas pessoas no lado espiritual. Numa breve síntese, todos nós, antes de encarnarmos, recebemos uma quantidade de fluido vital para vivermos um determinado período aqui na Terra, como se fosse um combustível para a vida material. E esse valor varia muito de acordo com as necessidades de cada espírito e a missão que tem aqui na Terra. Quando alguém escolhe o suicídio, ele abrevia sua passagem pela vida terrena, mas esse fluido vital faz com que o espírito permaneça ligado às condições materiais que tinha antes de desencarnar. E comumente, essa situação se estende pela validade que ainda existe desse fluido. Ou seja, vamos supor que alguém tenha recebido condições fluídicas para viver cerca de 80 anos, mas se suicidou aos 40. Em tese, ainda teria que viver outros 40 anos aqui para aproveitar esse fluido. Por consequência, e como colheita da sua escolha covarde de fugir às provas terrenas, tenderá a ficar todo esse período sofrendo com seu espírito preso à matéria, sentindo principalmente as dores oriundas do suicídio. Sim, realidade triste demais que, com um pouco mais de coragem e fé, poderia ser evitada. Enfim, aproveitando ainda esse exemplo, é importante falar sobre uma forma de suicídio que a maioria de nós comete, mas poucos percebem: o suicídio inconsciente. Na amálgama extensa de obras espíritas, temos um exemplo clássico sobre isso, nos relatos de André Luiz, mais especificamente na obra Nosso Lar, que foi recebido do lado espiritual como suicida inconsciente. Em seu caso, foram os excessos e a falta de cuidado com a saúde que abreviaram sua estada no plano material, razão pela qual o fez sofrer durante 8 anos no umbral. Ora, quantos de nós não fazemos o mesmo e nem nos damos conta? Comemos demais ou de menos, usamos medicamentos demais ou fugimos dos tratamentos médicos necessários. Exageramos na sobrecarga de trabalhos ou permitimos que a preguiça nos roube a vitalidade aos poucos. Evitamos atividades físicas que podem fortalecer e melhorar nossos sistemas corporais de uma maneira geral. Ou, ao contrário, exageramos tanto nos desgastes físicos que logo vemos enfermidades nos assolar. Nos expomos a perigos desnecessários ou a vícios de todos os tipos, como o álcool, o cigarro, as drogas em geral. Quantas pessoas conduzem a si mesmas à beira da depressão e por consequência do suicídio, seja ele consciente ou inconsciente, por não cuidar de suas emoções, por não ser capaz de se aceitar como se é, por não conseguir se desligar das comparações constantes que o inferiorizam perante os outros. Uma análise profunda sobre o assunto nos mostraria claramente que, até certo ponto,
Todos nós abreviamos o abençoado tempo que Deus nos deu para viver neste planeta, quase sempre sem consciência desse fato. No entanto, ainda que não tenhamos plena clareza da situação, somos responsáveis mesmo assim pelas escolhas que tomamos e pelo fim que demos à nossa encarnação. A cobrança virá. Este capítulo, por fim, é um alerta para que, tomando um pouco mais de consciência de como as coisas são e o quão ruim elas podem ficar se nos desviarmos do caminho do bem, busquemos melhorar nossas decisões ainda hoje. É imprescindível deixar de lado velhos hábitos que nos prejudicam, tendo mais coragem e boa vontade para mudar, para que não soframos as consequências terríveis que virão, sendo frutos, mais uma vez, de nossa insanidade. Para encerrarmos a discussão de hoje, penso ter sido bastante claro ao expor os malefícios de se render, desistindo da vida. Creio também que tenha ficado evidente que, tratando-se da loucura que podemos evitar, cabe a cada um usar da resignação e da calma como armas valiosas para manter nosso equilíbrio espiritual. Mais importante, porém, é saber que o conhecimento e a reflexão sobre o assunto podem nos ajudar a transformar nossa vida para melhor, escolhendo a Deus ao invés das facilidades do mundo, enfrentando a vida no lugar de fugir dela. A terapia é uma boa arma para engajar nessa batalha pela boa saúde física, mental e espiritual, pois nem sempre somos capazes de solucionar nossos problemas sozinhos. E, como acontece em toda batalha, sem uma boa base, sem uma fundação íntegra e inabalável, sem reforços, fica muito mais difícil sair vencedor. Portanto, façamos dos ensinos de Jesus o nosso alicerce para alcançar a vitória sobre nossas más tendências, encarando a tudo e a todos com o coração cheio de amor, resignados perante aquilo que não podemos mudar e dispostos a fazer a diferença daqui para frente sobre aquilo que nos é permitido. E sempre é possível fazer alguma coisa. Basta ter fé, paciência e tentar fazer aquilo que é possível, que tudo, ao seu tempo, se ajeita. E o que parecia impossível outrora, talvez amanhã, seja fácil de solucionar com a ajuda de Deus Todo-Poderoso. Por esta razão, rogamos a Ele que nos abençoe, hoje e para sempre.